E se me conta uma coisa aqui, você tem dificuldade em se organizar no tempo de sessão? Acaba muitas vezes extrapolando esse tempo, se atrasando para os próximos atendimentos e abrindo mão daqueles 10 minutinhos de pausa entre um atendimento e outro, que são necessários para que você consiga fazer um atendimento de qualidade? Se você respondeu sim, ou na maioria das vezes sim, para alguma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Esse é mais um vídeo da série respondendo dúvidas e dificuldades das PCs no que diz respeito à estrutura de sessão. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em TCC, sou terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e fundadora e idealizadora da plataforma ABC da TCC, que é um lugar para você que é psi ou estudante de psicologia, que quer aprender muita TCC na prática sem enrolação. Bom, eu dividi esse vídeo aqui em 3 momentos. Primeiro a gente vai falar sobre o porquê muitos terapeutas têm essa dificuldade. Depois a gente vai falar sobre as consequências disso e eu finalizo com dicas valiosas para te ajudar aí na sua prática clínica, tanto para você se antecipar e evitar esse problema, como também para você lidar quando isso já acontece aí nas suas sessões. Antes da gente começar aqui, eu queria te lembrar da importância de você clicar aqui no botãozinho do like, dar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber aí as notificações e saber quando tem novos vídeos aqui. Bom, primeira coisa aqui, né, falando aí sobre os principais problemas e por que isso acontece muitas vezes com os terapeutas, uma coisa que é muito frequente é a própria dificuldade dos terapeutas em estrutura de sessão. E isso pode acontecer por 2 razões. Primeiro, por não ter conhecimento sobre esse assunto, são poucos os cursos em que a gente tem uma aula exclusiva para falar sobre isso. Inclusive, foi o que me levou a colocar uma aula de quase 1 hora, tanto no curso ABC da TCC, quanto no ABC da TCC Play, que é o nosso serviço de assinatura. Foi a partir disso, né, percebendo que muitos dos cursos que eu mesma fiz, cursos de excelência, que não dedicam muitas vezes 1 hora de aula para explicar sobre estrutura de sessão. Às vezes fala sobre esse assunto, mas de maneira superficial, dentro da aula de estrutura de tratamento e não aprofunda. Então isso pode acontecer pela própria falta de habilidade do terapeuta nesse sentido. Um outro problema que pode acontecer é terapeuta habilidoso, mas que não acredita que a estrutura de sessão é bom para o tratamento, é bom para o paciente. Então, muitas vezes tem crenças que são do próprio terapeuta sobre a estruturação de sessão, sobre uma sessão estruturada acabar engessando o processo terapêutico, ou que isso pode prejudicar o vínculo, ou que aquela coisa 880, né? Então, eu vou estruturar sempre ou nunca, né? E aí, muitas vezes, o terapeuta ele pode nem tentar fazer essa estrutura por conta dessas crenças internalizadas, ou ele pode até tentar, mas quando acontece uma situação que ou porque não deu para estruturar, ou porque era necessário que não tivesse estrutura naquela sessão, a gente falou sobre isso algumas vezes no vídeo passado, ele acaba desistindo, ou seja, o próprio terapeuta caindo aí na distorção 880, né? O pensamento dicotômico, tudo ou nada, e acaba abandonando esse processo de estruturação. Então, muitas vezes, a falta de habilidade e as crenças do próprio terapeuta podem influenciar nisso, e essa falta de estrutura de sessão pode ter como consequência aí essa dificuldade de manejo do tempo, porque tanto o paciente quanto o terapeuta se perdem na sessão. Um outro problema que pode acontecer é a falta de orientação, de psicoeducação aos pacientes sobre como funcionam as sessões de terapia. Coisas simples, inclusive sobre o tempo de sessão e como funciona isso, essa organização do tempo de sessão. Na nossa plataforma
Inclusive, nos conteúdos gratuitos, você pode fazer um download de um guia de terapia. Uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu utilizo na minha prática clínica com os meus pacientes, que vendo essa necessidade de vocês, eu coloquei para vocês fazerem o download gratuitamente, que é um guia de terapia que tem várias informações sobre o processo terapêutico, inclusive sobre tempo de sessão, sobre o que acontece quando esse tempo de sessão acaba não acontecendo dentro do esperado, prevendo ali o que acontece quando existem atrasos e uma série de questões. Isso é interessante não para você enviar para o seu paciente, né? Você vai enviar também, mas para você ali pegar uns 5, 10 minutinhos de uma das sessões iniciais e explicar sobre esses combinados da terapia, que envolvem não só tempo de sessão, tem outras coisas que daria aqui, ó, para mais uma série de vídeos. Então, um problema é essa falta de orientação, não explicar para o paciente quanto tempo tem a sessão, como vai funcionar a estrutura de sessão, os 10 minutos iniciais, finais. Isso vai muitas vezes levar o paciente a ir no seu ritmo e muitas vezes o seu ritmo você acaba não conseguindo fazer esse controle e aí depois não dá para culpar o paciente, não é mesmo? Outra coisa que pode acontecer é a falta de assertividade do terapeuta. Muitas vezes você percebe que o tempo acabou ou que o tempo está acabando, mas você não consegue ser assertivo com o paciente. Eu vou te dar algumas dicas aí no final do vídeo para te ajudar a fazer isso de maneira assertiva. Outra questão que pode acontecer é aquela crença dos terapeutas que pode até estar pautado aí por uma crença de desamparo do próprio terapeuta, de que todo atendimento tem que ter um uau. E aí, quando esse atendimento não teve um uau, o que acontece? O terapeuta vai esticando aquela sessão, que ele não quer sair ali do atendimento com aquela sessão, com aquela sensação de que a sessão foi, meia boca, quando na verdade não, nem todas as sessões vão ter um uau e às vezes aquelas sessões que você acha que não teve uau são sessões muitas vezes importantíssimas para os seus pacientes, que eles tiveram diversos insights, tem mais a ver com a sua crença de desamparo muitas vezes do que com a própria sessão em si. Outra coisa que pode acontecer, que aí pode ser até uma consequência dessas crenças de desamparo, uma estratégia de enfrentamento do próprio terapeuta, é o autossacrifício. É se autossacrificar ali e não estabelecer limites para isso. E fechando aqui as razões possíveis para isso acontecer, tem um ponto muito importante. Perceber se isso não tem a ver com a própria demanda do paciente. Se é um paciente que não consegue respeitar limites, ou que se é um paciente que é muito prolixo e que isso pode causar, às vezes, danos pequenos no processo terapêutico, mas que na vida, nos relacionamentos, no trabalho, isso pode estar relacionado, inclusive, às próprias queixas que esses pacientes trazem para o processo terapêutico. Fiquem ligados aí, hein? Consequências disso. Primeiro, isso acabar virando um padrão. O paciente entender que é assim que funciona, que as sessões têm 1h10 e que tá tudo bem, né? E aí depois isso vai ficando mais complicado para você modificar e aí isso vai se alongando aí. Outra consequência é você iniciar os próximos atendimentos atrasado e aí isso vai gerando, uma bola de neve, isso vai levando a iniciar os atendimentos em atraso, que isso dá margem para os pacientes entenderem que as sessões podem começar atrasadas mesmo, sempre, e isso vai te gerar sérios problemas. Outra coisa é o estresse do terapeuta, Imagina a pressão no dia tendo que administrar isso. Outra coisa que muitas vezes a gente não leva a sério é perder esses 10 minutinhos entre um atendimento e outro, para você respirar, para você se alongar, para você pegar um café, para você ver se tem alguma mensagem urgente no seu WhatsApp, seja de um outro paciente ou até mesmo, uma mensagem pessoal de urgência, para você conseguir até fazer uma prática ali de 1 minutinho de mindfulness enquanto você pega uma água, enquanto você pega o café, para conseguir se reorganizar e tá disponível e tá, pronto ali para o próximo atendimento que você vai iniciar.
e a sobrecarga que isso vai trazer ao longo do tempo aí para você, podendo levar, né, até um burnout do próprio terapeuta. E agora vamos lá, como é que a gente lida com isso, né? Primeira coisa, a gente vai trabalhar na prevenção. Para você evitar que isso aconteça, você pode trabalhar muito bem essa psicoeducação sobre a estrutura de sessão. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo passado em que eu expliquei isso com uma riqueza de detalhes para te ajudar nisso, tá bom? Bom, outra coisa, agora já indo para isso, quando acontece ali, já tá rolando isso, é você conseguir exercer a sua comunicação assertiva. Às vezes a gente desenvolve a comunicação assertiva dos pacientes, a gente percebe a comunicação não assertiva dos pacientes, mas e você, terapeuta, você tá sendo assertivo? Bora treinar também, né? Então é você conseguir ser assertivo. Então, exemplo, validar o paciente, né? Então, entendo que esse tema é muito importante, que é importante falar sobre isso, mas agora, né, a gente vai descrever o problema. Agora eu preciso encerrar o nosso atendimento, porque eu preciso iniciar o próximo atendimento. Mas, olha, eu tô anotando isso aqui pra gente voltar nesse tema aqui, já começar a próxima sessão falando sobre isso. Eu tô anotando aqui pra não esquecer, mas olha, me lembra também, tá? É muito importante que a gente fale sobre isso. Vai acontecer uma situação ou outra que você vai precisar ficar e às vezes até perder ali o outro atendimento. Raramente, mas pode acontecer diante de uma situação muito grave, que o paciente está muito mobilizado, mas ainda assim existem recursos. Eu já utilizei por exemplo, de dizer, olha, eu não queria deixar você sair aqui desse atendimento agora sim. Vou fazer o seguinte, eu preciso agora atender uma próxima pessoa, mas a gente poderia fazer uma sessão mais tarde, a gente poderia falar um pouquinho mais tarde. E isso pode ser um recurso nos casos mais extremos e necessários. Cuidado para você não ativar a sua crença de desamparo, o seu esquema aí de autossacrifício e acabar usando isso como um padrão, tá bom? E formas afetuosas de fazer isso. Posso falar, puxa, adoraria ficar aqui mais tempo com você, eu acho que seria necessário, mas a gente acabou, né, não deu tempo de falar sobre tudo, é muita coisa às vezes, mas olha, tô anotando tudo aqui pra gente voltar a falar sobre isso na próxima sessão, e aí a gente faz isso de uma maneira afetuosa, tá bom? E se isso é recorrente, isso acontece toda a sessão, aí a gente precisa estabelecer limite. Até porque isso pode ser uma demanda, né? Uma demanda do paciente que está implícita ali, que pode inclusive ter relação a muitas das queixas que ele traz para o consultório. Então, se isso acontece com recorrência, a gente pode, né, já iniciar uma próxima sessão trazendo isso para a pauta, do quanto que isso vem acontecendo com frequência, dos prejuízos que isso causa e como que a gente pode, a partir dali, trabalhar juntos para que isso não aconteça mais ou aconteça, né, somente se for uma exceção. Por último aqui, que é uma coisa muito simples que eu utilizo e que faz toda a diferença, pasmem, relógio. E aí eu hoje só atendo online. E o que eu utilizo que me ajuda? Eu uso o Zoom para fazer as minhas chamadas, mas eu imagino que isso também existam aplicativos e programas que você pode baixar, cronômetros. Eu deixo ali um cronômetro na tela, no Zoom tem um aplicativo, tá? Não é publi, até deveria ser, né? Que eu tô fazendo uma super propaganda aqui, mas é porque é a ferramenta que eu utilizo e eu coloco um timer lá de 40 minutos. Quando acaba esses 40 minutos, é um barulhinho muito sutil, o paciente nem ouve. E aí eu já me organizo para já ir levando essa sessão para o fechamento e já aciono até um timer de 10 minutos para que isso, né, não acabe se perdendo ali, eu consiga encerrar ali em 50, às vezes 55, mas tentando sempre encerrar nos 50 minutos, porque isso é importante para o processo, porque isso também é importante para você como terapeuta.
E com isso, você consegue aí ter mais qualidade nos seus atendimentos. Então você pode pensar em outras formas de colocar esses reloginhos. Só toma cuidado que esse relógio do Zoom você tem uma opção de aparecer para a pessoa ou não. Não esquece de fechar a chavinha, né? Senão vai pegar meio mal aí. Mas ficar atento ao relógio. E aí, curtiram? Espero que vocês tenham aprendido muito. E se vocês quiserem aprender mais TCC na prática comigo, sem enrolação, acessem www.abcdatcc.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo, para você aprender muita TCC na prática, sem enrolação. Inclusive, temos muitos conteúdos gratuitos lá, tanto para você baixar materiais, como também para você experimentar os nossos produtos e um curso de 20 horas para você aprender TCC na prática, sem enrolação e de graça. É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!